Fala pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o Orlistat, como ele funciona, por que ele é tão eficaz, quais são os efeitos colaterais, interação medicamentosa, enfim, tudo que você precisa saber do medicamento você encontrará aqui e por que também pacientes que utilizam esse tipo de medicamento precisam fazer reposição de vitaminas. Hoje nós falaremos sobre o Orlistat, conhecido e cobiçado nas farmácias, para auxiliar na perda de peso, na perda de gordura. Já me deparei inúmeras vezes com pessoas procurando esse medicamento, sem ao menos saber o real efeito e, na maioria dos casos, sem recomendação médica, sem prescrição. Apenas pelo disse-me-disse, pelo que o amigo usou, funcionou, pelo familiar usou e funcionou. Procurava-se muito. Porém, ele é um medicamento que deve ser usado com muito cuidado, pois sem dúvida já deixou algumas pessoas em maus bocados devido ao seu principal efeito colateral, que veremos logo mais. Esse medicamento, o Orlistat, ele é usado no tratamento da obesidade, mas para entender um pouco mais, vamos saber o que é a obesidade. A obesidade é uma condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, que pode ter um impacto negativo na saúde de quem a tem. É considerada uma doença crônica e complexa, resultado de uma combinação de fatores genéticos, ambientais, comportamentais e metabólicos. Mas o tratamento da obesidade envolve vários fatores. Ela é multifatorial e é individualizada, que inclui mudança no estilo de vida, dieta, na mudança em relação ao aumento de atividade física, as modificações comportamentais e, em alguns casos, uso de medicamentos ou cirurgias. Lembrando que o benefício máximo do Orlistat ocorre quando usado em conjunto com uma dieta e exercícios. Mas vamos entender agora como ele funciona. Ele atua inibindo reversivelmente as lipases gástricas e pancreáticas. Essas lipases têm um papel importante na digestão de gordura. E é aí que realmente o efeito dele mais consegue ser perceptível, né? Elas trabalham quebrando os triglicerídeos em ácidos graxos livres, absorvíveis e monoglicerídeos. A inativação das lipases impede a hidrólise dos triglicerídeos e, portanto, os ácidos graxos livres não são absorvidos. A ação primária do Orlistat é a inibição local da lipase no intestino. Na dosagem correta, ele inibe a absorção de gordura em aproximadamente 30%. Esse medicamento está disponível no mercado em 120 mg, sendo a dose usual em torno de 3 vezes ao dia, por via oral. Vale ressaltar e destacar que o uso correto desse medicamento é dentro de 1 hora após a refeição contendo gordura, para que o seu efeito realmente surta aquele benefício esperado. Posso usar o Orlistat caso eu não tenha uma refeição que está programada, ou simplesmente usar ele sem um almoço ou sem uma janta? A resposta é não, porque não havendo a ingestão de gordura, não há necessidade de utilizar o medicamento. Mas vamos fazer o que um combinado. Eu trouxe para você a informação e o conteúdo, tá? Então, te peço, pelo menos curta o vídeo, tá bom? E se esquecer de tomar o remédio dentro do horário, posso tomar ele mais tarde, sendo que eu já tenha almoçado? Aí entra um outro ponto, né? É uma outra preocupação. Se estiver dentro de 2 horas após a refeição, pode até utilizar. Mas se passar disso, não. Pois a essa altura, a maior parte da absorção de gordura já ocorreu e a medicação não vai agir de forma eficaz. Então não adianta tomar o medicamento depois de 2 horas que acabou de comer, tá? Não adianta, você vai perder. Mas atenção, uma vez que o Orlistat reduz a absorção de vitaminas lipossolúveis, os pacientes também devem tomar suplementos multivitamínicos para repor isso, tá bom? E aí entra uma preocupação. O correto é utilizar esses multivitamínicos após 2 horas da ingestão do Orlistat, visto que a ação do medicamento realmente é dentro desse período da absorção de gordura pelo nosso organismo. Ele interrompe esse processo. Se você utilizar o medicamento, a vitamina, né, antes do prazo de 2 horas, querendo ou não, você vai estar perdendo a vitamina que você vai estar ingerindo. Tá? Então não faz sentido. Por isso é recomendável você tomar depois de 2 horas ou mais, tá? Para manter essa segurança, ok? E atenção fica aí para os profissionais de saúde que devem descartar as causas orgânicas de obesidade, como hipotiroidismo ou síndrome de Cushing, antes de iniciar a terapia com o Orlistat. Tudo isso deve ser avaliado, tá? E pesquisado. E outra pergunta também que tenho certeza que muitas pessoas estão fazendo: quando o resultado começa a surtir efeito? Vamos lá. O peso começa a diminuir dentro de 2 semanas após o início do Orlistat.
a reduzir, você começa a perceber dentro de 2 semanas após o início de Orlistat. De forma bem estatística, ocorre perda significativa de peso quando o uso do Orlistat é superior a 2 meses. Mas lembrando, o Orlistat ele é contraindicado durante a gravidez. Tá? As pacientes em terapia com esse medicamento devem ser aconselhadas sobre a necessidade de usar métodos contraceptivos. Também deve ter a precaução de uso de vitaminas com pessoas comuns. Deve ter também para as mães que estão amamentando. Tá? Então fica aí a dica, o cuidado deve ser também para essas pessoas. Também chegou a hora dos efeitos colaterais. Nós devemos destacar com muito cuidado, tá? Com muita atenção. Que é aí que realmente tem e é a marca do Orlistat, né? O efeito colateral mais comum do uso do Orlistat é a esteatorreia. Mas o que é esse nome estranho? Esteatorreia é um termo usado para descrever fezes que apresentam um alto teor de gordura. Isso ocorre devido à absorção prejudicada da gordura na dieta. Tá? É o efeito do medicamento, é por isso que ocorre. Porém, em muitos casos, esse efeito é muito rápido. Por isso que eu comentei lá em cima que já deixou gente na mão. Com certeza, não use esse medicamento se você estiver fora de casa ou não tenha se programado para caso o seu corpo realmente comece a surtir efeito, você não ter uma válvula de escape. Então, cuidado aí, fique a dica, tá? Utilize sempre com cautela em lugares onde você tem certeza que você vai ter um banheiro, tá bom? Eu entendi a referência. Alguns relatos de pessoas que passaram perrengue. Lembrando também que esses efeitos podem ser reduzidos seguindo uma dieta com baixo índice calórico, com baixo índice de gordura, tá bom? Para que você não tenha esses efeitos tão inesperados. Lembrando que o Orlistat interfere na absorção de vitaminas lipossolúveis. Os pacientes devem usar os comprimidos multivitamínicos contendo vitaminas A, D, E, K e beta-caroteno pelo menos uma vez ao dia, tá bom? Pode ser que, e claro, também pode ser que devido à má absorção da vitamina D, possam vir a ter a necessidade de suplementação superior, tá, da vitamina D. Chegamos no momento de falar sobre interações medicamentosas. Sim, o Orlistat pode reduzir a absorção de antiepiléticos lipofílicos como lamotrigina, valproato, gabapentina, tá? Resultando na diminuição da concentração plasmática desses medicamentos. Nesses casos, recomenda-se monitorar os níveis de medicação, tá bom? Também tem outros medicamentos, como a levotiroxina. O Orlistat pode se ligar à levotiroxina no intestino e reduzir sua absorção, levando a uma diminuição da concentração plasmática da levotiroxina e, subsequentemente, claro, gerando hipotireoidismo. Tá? O correto é usar o levotiroxina e o Orlistat com pelo menos 4 horas de intervalo. Tá bom? Cuidado. Vai lembrar, galera, que o cuidado tem que ser redobrado em todos os medicamentos. Não é só porque o Orlistat, ele elimina esse tipo de... ele interfere na absorção desse tipo de vitaminas que os outros medicamentos possam não ter, tá? Então o cuidado deve ser redobrado. Principalmente você que faz o uso do Orlistat, principalmente sem recomendação médica, sem acompanhamento, eu sugiro você procurar um médico, tá? Você procurar para que venha fazer exames para verificar as taxas das suas vitaminas, tá? Porque realmente nós sabemos que vitamina A, vitamina K, vitamina D, a vitamina E e o beta-caroteno são excelentes, são necessários para o nosso organismo. Bom, então você pode ter perda de peso, ok, mas nem sempre que é saudável. Por isso que o acompanhamento médico com um especialista deve ser feito, tá? Para que você consiga o resultado da perda de peso, mas também com saúde. Porque nada adianta também você ter a perda de peso, mas estar doente aí depois, ficar de cama e pior do seu quadro todinho, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido interessante para você. Se você gostou, coloque aí nos comentários, tá? Se você já utilizou ou não, se você já passou um aperto como esse, tá? Com o uso do medicamento. Coloque aí nos comentários uma sugestão de conteúdo, às vezes uma situação que você passou com um certo tipo de medicamento, que você queira uma resposta. Coloque aí, nós vamos trazer, tá bom? Se você gostou, curta, compartilhe, tá bom? Divulga para mais pessoas, para que elas possam entender um pouco mais sobre esse medicamento. É seguro? Funciona? Funciona. Claro, com moderação, com cautela, é melhor ainda, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!